Depois de tantos mistérios e até militância contra, finalmente o Neymar está na seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo agora, nesse mês que vem, daqui a poucos dias, né? Daqui a 10 dias praticamente. E nós vamos assistir, porque quem é que iria ver a Copa do Mundo, a seleção brasileira, sem o Neymar? Vai ver quem na Copa do Mundo? O Mbappé? Porque os caras a gente sabe que já foram embora. Cadê o Pelé? Cadê o Maradona? Cadê o Zico? Cadê os outros tantos que a gente viu brilhar aí? Ronaldinho Gaúcho, como é que eu vou esquecer do Ronaldinho Gaúcho, do fenômeno mesmo, do tempo que fazia gosto assistir? O Bebeto, o Romário, da época de 94, da época de ouro da seleção brasileira, do Tafarel, do Branco, do Dunga. São bons tempos, ou eram bons tempos. E hoje quem é que iria ver, porque afinal de contas, o que virou o futebol. Mas o que eu ia falar com vocês não tem muito a ver com o esporte, mas com uma igreja aí que resolveu fazer um culto. É porque se reúne dentro de uma igreja, seja o evento que for, é um culto, mas na adoração estava a convocação do Neymar. E tudo porque, numa oração, um menino chegou a pedir a Deus que o Neymar fosse convocado para a Copa do Mundo. E isso viralizou. O Neymar chegou até a comentar no Instagram do menino, que é administrado pela sua mãe, que respondeu ao carinho do Neymar por ter viralizado aquele vídeo da oração pelo Neymar, dizendo que ia dar tudo certo. E o que aconteceu foi que no momento do evento, a igreja cheia de gente esperando a convocação, o Neymar é convocado. E aí, aquela balbúrdia toda, aquela alegria toda, afinal de contas, se junta o útil ao agradável. Um clube social, que é o que é uma igreja hoje, com o Neymar na seleção. Mas quando você me vê aqui comentando sobre essas coisas, é claro que eu não vou ficar aqui comentando futebol, porque eu não sou comentarista de futebol. Para isso já tem o Casagrande. Quer dizer, o Casagrande, o Neto, esses caras nem gostam do Neymar. Eu sou do tempo do Vanucci, mas se eu não estou enganado, o Vanucci já não está mais com a gente. Alô você, eu sou do tempo do Galvão Bueno na Globo. Alô amigos da Rede Globo. Agora nem Galvão Bueno está mais na Globo. Mas o que me espantou é que esse evento aconteceu numa igreja Assembleia de Deus. Devido à viralização do vídeo do menino orando, naquela mesma igreja, o pastor, que na hora da oração nem tinha entendido muito e depois se colocou a par, resolveu marcar um evento para esperar a convocação do Neymar. Segundo o G1, na hora da convocação do Neymar e o Google e outros sites de notícia, que a oração foi atendida e Deus fez com que o Neymar fosse convocado. Já pensou se o Brasil ganha a Copa do Mundo? Esse menino vai ficar famoso só por conta dessa oração. Vai ter muitos pedidos de orações ao pé desse menino. Vai ser um santo da Assembleia de Deus. Mas é claro que eu não vou estar aqui comentando com vocês com ironia, nem com chocarrice, e nem tampouco para louvar a atitude desse pastor, porque eu sou do tempo que futebol era caso de disciplina na Assembleia de Deus. Você simplesmente não podia jogar futebol, porque futebol era coisa do mundo, de pessoas que não eram de Deus. Muito menos assistir Copa do Mundo. Eu sou do tempo que, se você chegasse no culto atrasado por conta de estar assistindo a um jogo da Copa do Mundo, você não iria participar do conjunto, você ficaria até sujeito a fazer parte da próxima reunião de reconciliação para poder tomar a ceia, porque você estaria em pecado, tendo colocado a Copa do Mundo ou o jogo da seleção em primeiro lugar do que um culto de adoração a Deus. Mas como as coisas mudam? Na verdade, o que eu penso é que as coisas não mudam. As coisas até mudariam se fosse diferente o caminho que tivesse tomado essas igrejas. Mas o que na verdade eu penso é que igreja, hoje, você percebe isso com facilidade, é só um clube social. Virou boate, virou lugar de jogos, onde pessoas vão para treinar jiu-jitsu,
Tem até isso nas igrejas. Tem igreja que monta o ringue, né, o octógono, no mesmo local que se faz o culto. Então, chamar a galera para assistir a convocação do Neymar, só faltou a Michele Bolsonaro falando em línguas, como ela falou quando foi sabatinado o André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Falar em Michele Bolsonaro, segundo ela, o Saulo de Tarso, careca Alexandre de Moraes, porque Saulo de Tarso presume-se que era careca, ou fez um voto de ter ficado careca, foi chamado de irmão em Cristo pela Michele Bolsonaro. Mas esse é um assunto para depois de amanhã. O que eu queria falar para vocês é o que eu penso. Como eu falei para vocês no vídeo de ontem, ou de antes de ontem, eu deixei de acreditar em muita coisa. E uma das coisas que mais me levou a desacreditar nesses movimentos evangélicos que se modernizam através dos tempos, e bote nisso o pentecostalismo, o neopentecostalismo, são as coisas que fazem com que você perceba que tudo isso é feito para se adaptar. É uma espécie de reconfiguração do que vinha servindo ao propósito no passado para que continue servindo. É uma ressignificação cultural da igreja. Basta você assistir, por exemplo, René Kivitz, e você vai saber do que eu estou falando. O cara que queria corrigir a Bíblia. E entenda corrigir, ele sempre diz que é atualizar para os tempos de hoje. É corrigir mesmo, porque inclusive ele diz que o Deus do Antigo Testamento mandava, ou pelo menos doutrinava o casamento, simplesmente se a menina tivesse sido, né, agredida na sua intimidade. Casou, está resolvido. O René Kivitz fala isso. Então essas coisas vão se moldando através do tempo para que a igreja fique palatável. Porque senão, quem é que vai numa igreja? Quem é que vai numa igreja para ouvir a palavra de Deus? Quem é que iria numa igreja para cultuar a Deus de corpo, de alma e de espírito? Quem é que iria numa igreja para fazer as liturgias apostólicas? E nos modelos das igrejas de Atos dos Apóstolos, de Coríntios, de Filipos, das igrejas da Grécia, de Roma, quem iria nessas igrejas hoje? Talvez a igreja já tivesse morrido há muito tempo, como aconteceu, por exemplo, na Europa. Mas, por lado de cá, os americanos se encarregam de modernizar. Então, toda vez que você vê uma coisa vindo para o Brasil, tem que ter surgido na Flórida, ou pelo menos em Toronto, lá no Canadá. Vem de lá essas inovações todas para ir moldando a igreja. Então, chamar os crentes para a convocação do Neymar é juntar o útil ao agradável. E, nesse caso, nada a ver com divino, porque o útil é juntar as pessoas e agradável é tornar a igreja um ponto de encontro onde pessoas possam se congregar, digamos assim, ou congregar, e nem que isso seja a um motivo fútil, porque até dizer que Deus ele respondeu a oração do menino, você poderia falar isso num foro íntimo, numa reunião privada, mas em rede nacional, ou pelo menos numa rede pública, no YouTube, vira o pastor que no dia da oração do menino, parece que pouco entendeu do que estava acontecendo e depois já estava sabendo de como é que a coisa iria funcionar, telões, ou um telão em cima do púlpito chamado de altar, lugar que se aprendia quando era criança, era um lugar sagrado. Claro, de sagrado ali não tem nada. As pessoas de piores qualidades são aquelas que sentam nos altares das igrejas. Os bons, os decentes, são os pecadores vis que sentam na nave na igreja. Os que estão lá em cima normalmente estão com terceiras, quartas e quintas intenções. Dado a isso, você vê hoje, por exemplo, as igrejas protestantes favorecerem muito o divórcio. E aí Neymar seria um expoente, porque Neymar, para ser um exemplo de crente, embora se diga que ele é crente, da Igreja Batista tradicional, não é uma pessoa que exporta modelo de quem seja um cristão a ser, vamos dizer assim, devotado, uma palavra meio estúpida que eu acabei de inventar, porque não é um ícone de religiosidade. Pelo contrário,
O Neymar é um ícone comum, uma pessoa bacana. Eu vou ver a Copa do Mundo por conta do Neymar. Eu admiro o Neymar jogando, eu acho bacana e o cara tem o futebol. E se você quer assistir a Copa do Mundo, você quer ver futebol, mas daí a colocar o Neymar num telão e a sua convocação ser motivo de regozijo a essa nave de igreja que em outro momento estão navegando no oceano do Espírito. Aí, meu amigo, eu estou me mexendo aqui porque eu tenho os monitores aqui que eles apagam e fica diferente a imagem aqui. Aí, meus amigos, eu vou te falar, só para quem realmente não percebe essas nuances de materialismo, de humanismo, de modismos dentro das igrejas, porque senão não subsiste, não arrecada, não mantém os fiéis, tem muita coisa que eu não embarcaria mais. As igrejas pentecostais, protestantes principalmente, do estilo neopentecostal, e até tradicionais, como a do famoso pastor René Kivitz, aderiram com facilidade ao segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Afinal de contas, foi um segundo casamento que favoreceu o nascimento do protestantismo, que os católicos não aceitam um segundo casamento. Pelo menos a doutrina católica não aceita até hoje. Você não vê uma pessoa casar 2 vezes na igreja católica, mas na igreja de crente, pastores na sua terceira, quarta, quinta esposa, por que não institui logo a poligamia? Não fica mais decente do que ficar essa bagunça? Uma hora está com uma hora está com outra, e está valendo. Entra na igreja de véu e grinalda e casam, tudo em nome do Senhor. Por isso eu digo, é só uma adaptação, é só uma reconfiguração, é uma ressignificação do evangelho com o tempo, e daqui para frente você pode ter certeza, vai ter coisa pior. Não que comemorar o Neymar convocado seja pior, mas numa reunião de convocação dentro de um ambiente chamado de ambiente religioso, que muitas vezes é tido como casa do Senhor, aí é uma outra história. Então era isso que eu queria falar com vocês, essa é a minha opinião, e aqui eu vou, pouco a pouco, dizendo a vocês do que eu não acredito mais. No meu ponto de vista, isso é um ponto de vista meu, é uma análise crítica que eu faço, as igrejas todas de hoje, em relação a dos apóstolos, há um abismo, ou pelo menos uma distância de milhares de anos-luz, o que me faz pensar se nós estaremos salvos, servindo a Deus nesses sistemas religiosos de captação de recurso, de ludibriação da fé, de manipulação das emoções, tudo para que a pessoa acredite que entrou numa igreja, sentou, fechou os olhos e chorou, é a presença de Deus. O mesmo sentimento que ela sente em qualquer filme de Hollywood, mas em nome de Deus, aí é Jesus, aí é o Espírito Santo, aí é o Neymar, aí é Deus respondendo a oração do garoto, deixando o Neymar ser convocado. Ou convocando o Neymar, porque Deus está no controle. Agora, já pensou se o Brasil ganha a Copa do Mundo e o gol da vitória é o gol do Neymar? Aí eu vou ter que voltar aqui para dizer, olha, eu vou lá na igreja desse moleque para fazer uns pedidos. Meu Jesus. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.